Hoje foi a comprovação que uma seleção favorita não ganha a Copa do Mundo com apenas um jogo. Quem não se lembra, a Inglaterra estreou contra a Croácia, ganhou de 4-2. Todos os comentaristas de todos os canais esportivos falando que foi um dos melhores jogos da Copa, e que a Inglaterra surge como favorita, que teve um estilo de jogo em equipe muito bom, um dos melhores de todas as seleções, inclusive da França, Argentina e da seleção brasileira, que era um perigo para qualquer time que viesse pela frente. Thomas Tuchel tinha feito não somente um elenco, mas um time realmente coeso ali. E eu falei até com um amigo, eu falei, rapaz, calma, vamos ver as próximas seleções, principalmente seleções africanas, que tem um estilo de jogo muito definido com relação à força física, contra-ataque, uma defesa muito bem posta, evoluindo muito. E foi o caso que aconteceu hoje, que a Inglaterra acabou indo para a segunda rodada pegando a seleção de Gana, que tinha ganhado o seu primeiro jogo. E nesse jogo a Inglaterra não conseguiu ultrapassar a defesa de Gana durante o jogo inteiro. Harry Kane tocou pouquíssimo na bola, apesar de Thomas Tuchel ter vindo como veio no último jogo, com os seus dois pontas característicos, que é Gordon pela esquerda e Madueke pela direita. Ele fez algumas substituições, colocando Guerri na zaga no lugar de Stones, para ter uma defesa um pouco mais veloz e com força física, já temendo esses contra-ataques da seleção africana de Gana. E também na lateral esquerda colocando Spencer, que também é um velocista e tem o atributo de ser ambidestro. Então, mesmo jogando na lateral esquerda, ele consegue não só fazer jogadas pelo corredor, mas também puxando por dentro, o que ajuda bastante. Mas mesmo assim, os fogos acontecendo, e nem é jogo do Brasil ainda, mesmo assim, a seleção da Inglaterra não conseguiu ultrapassar a linha de defesa de Gana. E digo mais, para você que assistiu o jogo, e caso você não tenha assistido, apesar da posse de bola ter sido totalmente da Inglaterra, os melhores ataques, realmente chances claras de gol, foram do time da seleção de Gana, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, em jogadas de contra-ataque. E a Gana teve muito perto, principalmente nos últimos 20 minutos do jogo, de fazer 1-0 e levar a vitória para casa contra a Inglaterra. Quais são os realmente pontos-chave dessa partida e o que eu acho que a Inglaterra, que é realmente uma das favoritas realmente a ganhar a Copa do Mundo, precisa se acertar. Quando você que joga contra um time, uma seleção que tem um padrão de estilo de jogo muito voltado ao fator defensivo, tendo essa questão do contra-ataque como seu maior atributo, além da Inglaterra fazer o que ela já fez, que é ter uma linha de defesa muito rápida, com Spencer, com Guerri, com Konsa e com Reece James, você também necessita ter jogadas pelo meio, um meio de campo que realmente é criativo. E a gente vê que a seleção da Inglaterra tem um meio de campo muito pesado. E pesado não no sentido literal negativo da palavra, porque você tem jogadores de qualidade, como o Rice, como Anderson, como o Bellingham, mas são meio-campistas que não tem como seu primeiro fator decisivo a criação. Bellingham, inclusive, estava jogando mais próximo de Harry Kane, porque a Inglaterra faz duas linhas de 4 e deixa dois lá no ataque, que é Harry Kane e Bellingham. Então Bellingham não tem essa função e essa qualidade do passe, de criação, de buscar a bola dos volantes, de fazer os pontas jogarem. Ele é um meio de campo de chegada, para realmente dar mais volume ali dentro da área. E quando a Inglaterra pega uma seleção que está muito fechado nas suas linhas, sem ter esse armador, a Inglaterra fica realmente muito refém dos seus pontas. E aí facilita para o time que está marcando marcar essas jogadas, porque os pontas, principalmente da seleção da Inglaterra, não são pontas de jogadas individuais. Eles são pontas realmente do confronto, puxar para a linha de fundo e cruzamento. Então isso é um dos principais coisas que eu acredito que Tuchel deve analisar. Não sei se retirada de Bellingham e colocando o Eze ali jogando pelo meio, que já tem essa qualidade no passe, essa armação como seu primeiro atributo, ou se ele vai recuar um pouco Bellingham e tirar um dos volantes ali, possivelmente Anderson, e colocar Morgan Rogers, por exemplo, que também está vindo fazendo uma temporada muito boa no Aston Villa, e é um meio de campo que também tem essa característica do passe e o atributo também do chute de fora da área, que nesses jogos contra defesas muito bem postadas também é algo que deve ser explorado.
Fora isso, a Inglaterra jogou da forma como veio para jogar, encontrou uma seleção muito dura, que é a seleção de Gana, que possivelmente vai se classificar, acabou ficando com 4 pontos, vai para o seu último jogo contra a Croácia, para tentar ali também tentar um empate ou até uma vitória e se classificar em segundo, mas em terceiro ela já está garantida. E é uma seleção que não é uma seleção candidata a chegar longe, mas independente da seleção que pegar, uma Espanha, uma seleção do Uruguai, da Argentina, vai dar trabalho, porque eles não têm tantos atributos técnicos, mas a sua visão de equipe, o seu trabalho em equipe voltado à defesa e contra-ataque é algo que chama muita atenção. O que é que você acha de diferente? O que é que você que assistiu o jogo observa que deveria ser feito no próximo jogo de Thomas Tuchel? E se você acredita que a Inglaterra é uma das favoritas a ser campeã, diga aqui nos comentários.